Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, como saudosas lembranças, dedico estas memórias póstumas. Meu nome é Brás Cubas, vim do meu túmulo para contar minha história. Mas saiba que não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. Minha morte foi assistida por poucas pessoas, entre elas Virgília, de quem falaremos mais tarde. Nasci no dia 20 de outubro de 1805. Encheram meu pai de orgulho e a casa de barulho. Eu era aquilo que se pode chamar de peste, mas pulemos para a juventude. Foi nessa época em que conheci Marcela, que me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Quando meu pai soube dos 11 contos, me mandou estudar na Europa. Quando me formei, pensei que direito não era lá coisa séria, sendo que até eu podia ser doutor no assunto. Um tempo depois, uma carta dizendo que minha mãe estava doente, graças a Deus voltei ao Rio de Janeiro, a tempo de vê-la partir. Isto foi um choque e resolvi me recolher em nossa chácara. Reencontrei lá uma amiga da família, Dona Eusébia, que me apresentou a filha Eugênia, por quem me encantei. Aí percebi que ela era coxa e não podia acreditar, tão bela e coxa. Mesmo assim quis escolher aquela flor na moita. Por esses dias, meu pai veio com uma proposta de casar-me com a filha do conselheiro Dutra e tornar-me deputado. Relutei a princípio, mas acabei aceitando. Despedi-me de Eugênia e desci para o Rio de Janeiro. Conheci Virgília. Era linda e ainda me daria um cargo de deputado. Mas ela preferiu Lobo Neves. Eu não me magoei, ainda não a amava, mas meu pai amava imaginar-me como deputado. E meu pai, morreu de desgosto. Oh, meu pai. Meses depois, contou-me Luiz Dutra que Virgília e Lobo Neves haviam retornado à cidade. Dias depois, encontramos num baile. Ela estava linda. Quando fui embora, tive a certeza, seria minha. Virgília seria minha. Uma semana depois, no portão da casa do Lobo Neves, deixamos desabrochar aquela flor. Passei a frequentar a casa do Lobo Neves. Um dia, voltando de uma dessas visitas, encontrei o Quincas Borba. Ele me deu um abraço e me levou o relógio. Eu e Virgília, como não podíamos fugir, passamos a nos encontrar na casa de Dona Plácida. Certo dia, Lobo Neves disse que pretendia candidatar-se a presidente de uma província e que fazia gosto que fosse seu secretário. Para minha sorte e de Virgília, a candidatura saiu no dia 13, que era um número de azar do Lobo Neves, o que o fez desistir da candidatura. Como estava comprometido e só depois foi salvo, nosso amor só aumentava, principalmente quando Virgília contou-me que estava grávida. Creio que esse foi o auge do nosso amor. Naquela tarde, eu e Lobo Neves recebemos na sala a triste notícia. Virgília perdeu o bebê. Depois desse episódio, recebi um pacote e uma mensagem do Quincas Borba, que me mandava um relógio e dizia que iria me visitar-me. Quando Quincas Borba entrou em minha casa, não era o mesmo que dormia na escada da igreja de São Francisco. Estava muito bem vestido e penteado, tudo porque herdara uns certos contos. Em uma outra visita da casa de Lobo Neves, chegou para ele certa mensagem que o deixou muito estranho. Quando cheguei no outro dia na casa da Dona Plácida, Virgília já me esperava. Estava nervosa. Dona Plácida entrou correndo e avisou que chegou o marido de Laiá. Lobo Neves é eleito presidente de uma província e se muda com Virgília. Recebi uma visita de Quincas Borba, que me contou sobre sua filosofia, o humanitismo. Como a ideia de ter um filho não me saía da cabeça, aproximei-me pela Nhanloló, filha de Damasceno. Não descreverei a história de sua morte, nem o desespero da família. Digo apenas que ela morreu na primeira epidemia da febre amarela. Os anos já pesavam. Então,
filiei-me a uma ordem de caridade. Alguns anos depois, soube da volta de Lobo Neves e de Virgília. Continuava linda e percebi que minha filha descia a escada e junto com ela. A encontrei depois, só no velório de Lobo Neves. Ela que sinceramente traíra o marido, chorava com sinceridade a sua morte. Eu pensei e tive uma ideia. Queria criar um antídoto para toda a melancolia da humanidade e o chamaria Emplasto Brás Cubas. Ele atravessaria os séculos e eu seria eternizado. Todos me amariam por causa dessa descoberta. Trabalhei tanto nessa ideia que, de tanto pensar nela, resolvi abrir a janela para refrescar a cabeça e acabei tomando um vento encanado. O vento encanado que me trouxe a pneumonia e que me trouxe a morte. Mas acho que mais do que de pneumonia, morri de uma ideia. E voltamos à minha morte, penso que não dei grande contribuição à humanidade, mas pelo menos não comprei o pão com o suor do rosto. E, se pensar bem, tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Essa foi a minha história. Muito obrigado pela atenção. E esse áudio aqui sou eu mesmo, Rio Pierre Soares, aluno da Escola Marcelina Barbosa Lino. Agradeço a todos pela atenção. E para mais histórias como essa, histórias contadas, continue nos acompanhando pela Sala de Leitura Cora Coralina, site oficial da Escola Marcelina Barbosa Lino.